Olá! Hoje nós vamos falar sobre agricultura regenerativa no Brasil. A agricultura regenerativa é uma abordagem, uma estratégia de manejo para conservação e reabilitação dos sistemas agrícolas. Quando a gente busca a definição de agricultura regenerativa, a gente vê, que é algo voltado diretamente para a recuperação e melhora da qualidade dos solos. Por que isso? A agricultura regenerativa, ela surgiu num contexto onde os Estados Unidos tinha muitos problemas de degradação do solo. Na verdade, lá na década de 70, a agricultura americana se via ameaçada por causa dos processos de degradação em grandes áreas. Nesse contexto, surgiu a agricultura regenerativa com essa proposta de recuperar e de melhorar a qualidade do solo. Então, de forma resumida, quais são os princípios da agricultura regenerativa? O primeiro deles, não poderia ser diferente, é recuperar a qualidade do solo. Então, essa estratégia, ou esse conjunto de estratégias de manejo, tem como princípio recuperar a qualidade do solo. Além disso, existem mais dois princípios, e isso tem sido muito marcante na agricultura regenerativa aqui no Brasil, que são priorizar o uso de recursos da própria propriedade ou de recursos localmente disponíveis, além de aumentar a autonomia do produtor rural. Esses dois princípios, eles conversam, porque eles estão diretamente relacionados, a uma redução de dependência em relação a insumos externos, a produtos, que são caros, a produtos que são importados em sua maioria, tá bom? A partir desses princípios, surgem aqui alguns objetivos. O primeiro deles, melhorar a qualidade do solo, tá? Além disso, otimizar o uso de recursos disponíveis. Vem um terceiro objetivo, que é mitigar e adaptar os sistemas às mudanças climáticas. Esse objetivo, ele é diretamente responsável pelo boom que a agricultura regenerativa teve nos últimos anos. Surgiu lá na década de 70, nos Estados Unidos, e a gente ficou muito tempo sem falar nisso. Hoje em dia, em decorrência da urgência climática e da ameaça que os eventos climáticos drásticos representam para a agricultura, essa estratégia de manejo, ou esse conjunto de estratégias de manejo, voltou muito forte. Além disso, nós temos um outro objetivo, que é melhorar a qualidade e a disponibilidade de água nos sistemas. Todos esses objetivos, pessoal, e o princípio, a definição de agricultura regenerativa, tudo isso conversa de forma muito direta com a matéria orgânica do solo. Quando nós falamos em melhorar a qualidade do solo, nós precisamos aumentar os teores de matéria orgânica, e isso é algo que vai nortear boa parte das práticas da agricultura regenerativa. Por que é importante aumentar o teor de matéria orgânica para recuperar e melhorar a qualidade dos nossos solos? A matéria orgânica, ela atua como uma engrenagem central que vai manter o nosso solo funcionando, exercendo bem as suas funções. A matéria orgânica influencia positivamente a fertilidade do solo,
A matéria orgânica melhora a estrutura, melhora a formação de agregados estáveis e funcionais. A matéria orgânica aumenta a atividade biológica do solo, vai influenciar também na ciclagem de nutrientes, sem contar que a matéria orgânica tem um papel muito importante na mitigação das mudanças climáticas através do sequestro de carbono pelo solo. Então ela vai funcionar, né, como essa engrenagem central, essa força motriz que mantém o nosso solo funcionando. Beleza? Vamos falar um pouco sobre as práticas, então. Quais são as principais práticas da agricultura regenerativa? Eu começo aqui destacando duas que se relacionam, que é a rotação de culturas, algo imprescindível dentro da agricultura regenerativa, e o uso de plantas de cobertura, ok? Quando a gente fala em rotação de culturas, a primeira pergunta que se faz, né, é quais plantas, quais culturas eu vou incluir nesse meu sistema de rotação. O que eu vou usar na safra, o que eu vou usar na entre-safra, o que eu vou usar lá no segundo ano, no terceiro ano, se for um esquema mais longo de rotação. Importante aqui, pessoal, é que nós exploremos as diferentes potencialidades das plantas, ok? Então é muito importante, né, que em cada ciclo nós tenhamos na nossa área plantas que vão produzir palhada com características distintas. Por exemplo, durante um período eu posso ter na minha área uma gramínea que produz muita palha, que cobre bem o solo, mas esse resíduo tem uma relação CN mais alta e por isso a sua composição tem qualidade inferior. Depois que sai essa gramínea, eu posso entrar com uma leguminosa, por exemplo, que produz menos resíduo, mas é um resíduo mais rico, principalmente em nitrogênio, ok? Então nós temos, né, que usar essas potencialidades de forma sinérgica, tá bom? Da mesma forma, sistema radicular. As plantas apresentam diferentes sistemas radiculares. Então é muito interessante que ao longo da sua rotação você tenha, né, plantas com sistemas radiculares diferentes. Você tem em algum momento uma planta com sistema radicular mais agressivo, que consiga fazer o resgate de nutrientes que foram lixiviados para camadas mais profundas. Que você tenha, né, plantas que consigam romper camadas compactadas do solo através, né, dessa ação das raízes no que a gente chama de escarificação biológica. Então, tudo isso é importante. Além disso, quando você vai planejar a sua rotação de culturas, é imprescindível levar em consideração aspectos fitossanitários, né? Quebrar, interromper o ciclo das pragas e doenças é imprescindível. Então, né, se você sabe que determinada cultura é hospedeira de uma doença e se o seu cultivo foi acometido por essa doença, na safra seguinte ou na entre-safra seguinte, é interessante que você tenha uma planta que não seja hospedeira dessa mesma doença. Ok? No seu cultivo seguinte, você deve entrar, né, com um material que não seja hospedeiro daquela doença, que não sirva de alimento para aquela praga que está lá atacando a sua lavoura. Ok? Tudo isso é muito importante. Aqui alguns exemplos de rotação de culturas no Brasil. É natural, pessoal, que isso vai mudar muito de acordo com a potencialidade da sua área, de acordo com questões principalmente climáticas, de distribuição de chuva, tá? São apenas alguns exemplos, ok? Mas o importante aqui é o seguinte, né? Busque estratégias para sempre manter o seu solo coberto, para sempre ter algo na sua área.
eu entendo as restrições hídricas em algumas regiões do Brasil, mas nós temos que buscar estratégias para isso, tá? Algumas regiões, né, onde nós temos uma distribuição mais homogênea das chuvas, onde os meses ou a duração da estação seca ela é menor, existe a possibilidade, né, da gente trabalhar com sistemas de rotação de cultura extremamente diversificados, né, conforme o exemplo que eu coloco aí. Mas não é a realidade da maioria, ok? Pensando, pessoal, inclusive nessa questão da restrição hídrica, das limitações, é interessante que ao longo da sua rotação você inclua alguma planta de cobertura, tá? E o uso de plantas de cobertura é outra prática característica da agricultura regenerativa. E aí, né, a gente vai trabalhar aqui com essas plantas de cobertura, nós temos diversas opções para as mais variadas condições da nossa agricultura. Mas o que que a gente observa, né? O uso de plantas de cobertura melhora a qualidade do solo como um todo. O uso de plantas de cobertura é extremamente efetivo para recuperar e melhorar o funcionamento do solo, no que diz respeito à fertilidade, à física, à biologia do solo, ok? Então, são múltiplos efeitos positivos da utilização dessas plantas no sistema de cultivo, ok? E elas devem sim ser incorporadas dentro da rotação. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma planta de cobertura bastante utilizada, que é a crotalária, do grupo aí das leguminosas. Mas eu coloco aqui uma outra opção que me agrada muito, principalmente para áreas com restrição hídrica na entre-safra, que são as gramíneas, tá? Principalmente gramíneas de origem africana, como a braquiária, por exemplo, que é uma planta que mesmo em situações, né, de restrição hídrica, mesmo com pouca chuva, consegue produzir muita palha, consegue fornecer para o solo um volume grande de resíduos. E a palha é elemento chave dentro da agricultura regenerativa. Além disso, pessoal, essas gramíneas como a braquiária, elas têm um sistema radicular muito profundo. Esse sistema radicular profundo consegue fazer o que a gente chama de resgate de nutrientes, que é absorver aqueles nutrientes que desceram por causa da lixiviação e o sistema radicular da maioria das culturas não consegue alcançar mais, que é o que a gente pode observar ali naquela imagem. Duas outras práticas, né? Então nós falamos de rotação e de planta de cobertura. Duas outras práticas, né, que conversam aí com os princípios da agricultura regenerativa é a integração com a produção animal e o desenvolvimento e uso de biofertilizantes. Vamos começar falando aqui dos animais, né, da integração. Isso é algo muito marcante da agricultura regenerativa e que cresce muito no Brasil, né, que são os que nós chamamos de sistemas integrados, que combinam numa mesma área agricultura, pecuária e, por vezes, a floresta, a silvicultura, ok? Então, dentro desse sistema, né, dentro desses sistemas, a gente consegue ter a cultura animal, a cultura anual, perdão, o animal, a árvore, tudo ali trabalhando de forma sinérgica, né? E isso, além de variar as receitas do produtor, tem um efeito muito bom sobre a qualidade do solo, que é o principal objetivo da agricultura regenerativa. Aqui nesse trabalho, né, a gente observa que nessas áreas nós temos mais sequestro de carbono, ou seja, nós temos mais matéria orgânica, melhora essa fertilidade do solo, melhora-se a estrutura do solo, melhora-se a biologia do solo. Então, são sistemas, né,
bastante benéficos e que se colocam aí, né, dentro dessas estratégias da agricultura regenerativa. É natural, né, que apesar dos benefícios, quando você coloca animal, cultura e árvore numa mesma área, você tem que tomar muito cuidado. Os desafios do manejo aqui são grandes. Então você tem que ter muita atenção, né? Por exemplo, ao manejo das árvores e dos animais. Esse é um assunto muito mais longo, né? Que merece uma discussão muito mais aprofundada. Mas aqui, por exemplo, eu coloco para vocês uma área, né? Onde o manejo das árvores ele não foi bem feito e o sombreamento já está comprometendo a produtividade da pastagem. Enquanto que nessa área, né, os animais entraram de forma precoce, a árvore ainda está pequena e eles estão aí consumindo, né, as folhas da árvore, causando injúria. Não era o momento desses animais entrarem, ok? São só alguns exemplos, mas novamente, isso merece uma discussão mais aprofundada. E aí, pessoal, sobre, né, um aspecto importante sobre essa integração com a produção animal, eu trago aqui para vocês também outra prática marcante da agricultura regenerativa no Brasil, que é a utilização de adubos orgânicos em grandes áreas. Antes, nós pensávamos a adubação orgânica como algo restrito a áreas menores. Hoje em dia, né, no Brasil, nós já temos grandes áreas, né, de produção de culturas anuais, ou mesmo de outras culturas que recebem exclusivamente adubação orgânica, tá? Aqui só um exemplo de implemento, né, utilizado para fazer isso em áreas maiores. Existe ainda a opção, né, de implementos, por exemplo, quando você tem dejeto líquido, que é o caso do dejeto que é produzido pela suinocultura, a gente já tem implemento que consegue injetar isso no solo, em áreas aí de plantio direto, ok? É só para ilustrar, né, e para deixar claro que essa é uma prática hoje no Brasil adotada em grandes áreas, tá? Adubação orgânica. Pensando nisso, pessoal, nós temos uma outra prática que vem crescendo muito aqui no Brasil entre o pessoal da pecuária leiteira, que é o compost barn. O compost barn, né, é quando você mantém as suas vacas em lactação dentro de um galpão e sobre uma cama, que pode ser serragem, casca de café, palha de arroz. Então, é um sistema que se aproxima muito do que a gente tem na avicultura, né, onde os frangos lá ficam sobre a cama. Aqui nós temos as vacas sobre a cama. Essas vacas elas vão defecar, elas vão urinar e ao final, né, obtém-se um adubo de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Esses animais, né, confinados nesse galpão, eles recebem silagem como principal forma aí de nutrição. E daí o que acontece? Você consegue, né, circular, você consegue fechar o seu sistema de forma que esse adubo produzido, ele volta lá para a lavoura. Aí você produz milho, o milho alimenta o animal defeca, esse nutriente das fezes vai para a lavoura e aí você fecha o ciclo. Isso é um ótimo exemplo lá daquele princípio que eu coloquei inicialmente de favorecer o uso de recursos disponíveis na propriedade e de aumentar a autonomia do produtor. Esse produtor aqui, né, ele vai gastar menos com adubo, ele vai depender menos, né, da compra de adubos que muitas vezes são importados, susceptíveis a oscilações de mercado, ok? Então, isso é só um exemplo, né, da integração entre a produção animal e a vegetal e de como isso favorece a autonomia do produtor.
que é algo marcante da agricultura regenerativa aqui no Brasil. Para a gente fechar, pessoal, algo que caracteriza muito a agricultura regenerativa aqui no Brasil e que explodiu nos últimos anos é o uso de bioinsumos, tá? Quando eu falo aqui bioinsumos, eu estou falando de inoculantes, promotores de crescimento, biofertilizantes, defensivos, ok? De origem biológica, tá? De origem biológica, ok? Então hoje, né, no Brasil, nós temos uma produção muito grande de produtos, né, a partir de fungos, a partir de bactérias e que são utilizados nas nossas lavouras para diferentes finalidades. Trouxe só um exemplo aqui para vocês, que é o bioma FOS. O bioma FOS, né, é uma solução de micro-organismos que atua na solubilização de fósforo. Você aplica ele no solo ou inocula a semente com esse produto, ele vai atuar na solubilização de fósforo. O fósforo está lá no solo, mas está indisponível para a planta. O bioma FOS consegue tornar esse fósforo disponível, ok? E isso, né, essa tecnologia já representou uma economia enorme para a agricultura brasileira, aumentando, né, a autonomia dos nossos produtores, aumentando a competitividade do setor. Então, esse uso de biológicos é outra característica marcante da nossa agricultura regenerativa. Esses biológicos, né, para você usar no solo, para você usar na planta, para você usar no controle biológico de pragas e doenças, você pode produzir na sua fazenda ou comprar, tá? Vários produtores estão optando pela produção on-farm, que é produzir os bioinsumos dentro da propriedade. Isso aumenta a autonomia, isso reduz dependência em relação às empresas, mas nós temos que ficar muito atentos porque isso representa riscos, ok? Se não for bem conduzida, e apenas se não for bem conduzida, a produção, né, a multiplicação de micro-organismos, ela é muito arriscada. Então é por isso que hoje, né, existe toda uma discussão em torno disso. Mas se for algo bem conduzido, de forma criteriosa, né, é só mais uma inovação do nosso agronegócio, né, e que vai aumentar a autonomia dos produtores e aumentar a competitividade do setor, ok? Por causa dessa grande produção que nós temos aqui no Brasil, né, de biológicos e do que isso representa para a nossa agricultura, principalmente nessa redução de dependência, nós já temos, né, aqui no nosso país o Programa Nacional de Bioinsumos, que é uma política, né, para incentivar a produção, a descoberta de novos organismos, tudo isso, né, conversando de forma direta ali com os princípios da agricultura regenerativa, de melhorar a qualidade do solo, de aumentar a autonomia dos produtores. Beleza? Pessoal, esse é um tema que a gente poderia ficar falando aqui por horas, né? Mas vamos fazer a nossa videoaula aqui mais curta. E era isso. Eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.